Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras.
lançada contra a tua vida. Queremos cumprimentar nossos irmãos nesta manhã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao vivo com você pela Rádio Filha 1 e também conectados aí com a Rádio Restauração Online de Porto Alegre. Você que está videologado conosco, uma alegria poder estar fazendo mais esta edição do programa Reconstruindo os Muros. Aí estamos com esse programa, que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e tem como presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, e diretor de comunicação, nosso amado companheiro evangelista Rodinaldo Goulart. Uma alegria muito grande. Que Deus abençoe você esta semana, que tenha uma semana próspera, uma semana abençoada. Porque a igreja adora, porque a igreja adora. Quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras. Muito bem, meus irmãos, louvado é o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos mais uma vez trazendo um tema relevante, um tema importante para abordarmos aqui, e nós vamos juntos aprender da palavra de Deus. Então você que está sempre conosco aí, você que já é um ouvinte assíduo, você que acompanha as programações também pelo YouTube, né? Não esqueça, inclusive, aí você que não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as informações, as notificações quando tiver a programação, e também pode aí compartilhar, muito importante isso, compartilhar com seus contatos, certo? E com certeza terá aí pessoas sendo também edificadas, pois existe aí várias programações para vosso elevo espiritual, para o vosso crescimento, amadurecimento. E hoje nós queremos tratar algo importante. Será que existe algo pior do que a incredulidade, meus irmãos? Esta pergunta aqui eu deixo, né? O que você me diz quando a pessoa ela não crê, tão somente não crê, certo? Isso diz respeito à incredulidade. Mas nós vamos falar sobre algo mais difícil, algo pior do que isso, a respeito, depois eu falo, o que pode ser pior do que a incredulidade. Nossa saudação aos irmãos que estão conosco, irmã Débora Goulart, né, diretamente de Soledade, né, da terra das pedras preciosas, conosco aí acompanhando, né, videologada aí na programação. Deus abençoe, irmã Débora, toda a família Goulart, aí em Soledade. Também nosso irmão Gelson Schmidt, que está aí também, né, nas proximidades, em Espumoso. Ele está dizendo, estamos no trabalho e na escuta. E o Gesiel, né? Seu filho aí, Gesiel, também acompanhando aí a programação. Muito obrigado a todos aí pela sua companhia, pela sua audiência. Glória a Deus. Irmã, atenção, irmã Anelise, por gentileza, faça um contato conosco aí pelo canal aí dele.
aqui nosso aqui, tá? Que nós estávamos conversando aí. Irmã, porque eu preciso dar uma pequena ajuste aqui, tá? Glória a Deus. Pois bem, nós vamos seguindo aqui, meus irmãos, e nós estaremos tratando aqui sobre este tema, tá? E, inclusive, eu vou dar a referência bíblica, lá no capítulo 3 de Hebreus, do 12 ao 14, certo? Do 12 ao 14, nós vamos proceder a esta leitura daqui um pouco mais. Primeiramente, nós vamos a um louvor, e nós já retornaremos aí com você, com a nossa programação. Programa Reconstruindo os Muros. Já voltamos aí e você permanece aí conectados conosco em nome de Jesus, certo? Deus abençoe você. Já voltamos aí. Há 38 anos esperando à beira de um tanque de bebês, sem ter um amigo ou recurso para aliviar o seu sofrer. Sua única esperança estava naquele tanque. Um anjo passava por ali, agitava as águas do tanque. E quem entrasse naquele momento sairia curado. Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado. Mas Jesus chegou ali e perguntou então para aquele homem: queres ser curado? Ele então lhe respondeu: não tem ninguém para me ajudar a descer as águas, outro desce em meu lugar. Jesus então ordenou: levanta-te, toma o teu leito e ande agora. Olha o que aconteceu. O milagre aconteceu com as palavras do mestre. Ele andou na mesma hora. Quando ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Quando ele quer agir, não precisa de tanque para fazer milagre. Quando ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar. Ele faz acontecer. Quando ele quer agir, faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, que ele faz ressuscitar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Faz tempo você está prostrado esperando receber uma bênção, meu irmão, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o teu sofrer. Estás na fila da promessa esperando chegar a sua vez, e a tua vez pode ser hoje. Mas Jesus chegou. Aleluia. Aqui, e quando ele chega até a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia. Vai mudar a tua história, quebrar o teu cativeiro, vai pôr tudo no lugar. Ele é o mesmo e não mudou. Operou lá no passado e hoje vai trabalhar na sua vida.
para findar a sua dor, para terra, céu e mar, para te fazer vencedor. Quando Ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Quando Ele quer agir, não precisa de tanque para fazer um milagre. Quando Ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar, que Ele faz acontecer. Quando Ele quer agir, faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando Ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando Ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, que Ele faz ressuscitar. Que Ele faz ressuscitar. Que Ele faz ressuscitar. Que Ele faz ressuscitar. Ele faz ressuscitar. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta, então, com nosso programa Reconstruindo os Muros, nesta manhã abençoada de segunda-feira. Que Deus abençoe você que está conosco. Temos aí mais participação. Irmã Silvana Holanda, de Fortaleza. Olha só que maravilha. Ela está conectada aí também com a programação, dizendo paz, oração, união. Também irmã Tatiane Recuerdo. Que Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmã Anelise aí. Nós estávamos com um pequeno problema aqui que nós acabamos colocando aqui em ordem, certo? É isso aí, meus irmãos. A nossa igreja, tá? Eu esqueci de dar o endereço também antes. O endereço da nossa sede internacional está na Avenida Farrapos, número 312, a 2 quadras da rodoviária de Porto Alegre. E você é nosso convidado especial para participar de um dos cultos da nossa igreja sede, certo? A igreja que está sempre ali aberta à disposição para os irmãos que desejam orar, desejam buscar a Deus, desejam um aconselhamento. O endereço é Avenida Farrapos 312 e você terá sempre ali um apoio, alguém que poderá ajudar você, certo? Muito bem, nós queremos, meus irmãos, aí também enviar nossa saudação. Olha só, irmã Ana Mendes, que bênção de Deus. Nossos irmãos aí de São Borja, da fronteira oeste. Deus abençoe a irmã Ana Mendes e toda a família aí, né? Com certeza também estão acompanhando. Né? Deus abençoe a irmã e todos os irmãos ali da área São Borja, né? De Itaqui também, né? Que integra ali a cidade. Muitos irmãos estiveram presentes nesse grande evento, nesta festa espiritual, né? O 20º aniversário da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e o 12º Congresso Geral. Meu Jesus, foi algo realmente impactante. Acredito que entre os 2 dias deve ter circulado ali em torno de 5.000 pessoas ou mais. Né? A princípio, no sábado, tinha um número expressivo, depois seguiu-se no domingo, né? Porque tinha pessoas também, pessoas novas que vieram no domingo visitar, né? Porque alguns trabalham no sábado
tem os seus compromissos, seu comércio, mas no domingo também apareceu um grande número de pessoas. Então, acredito aí, em torno de 5.000 pessoas, se não mais que isto, né, comparecendo aí neste grande evento no Vale da Oração, em Viamão. Glória a Deus, e foi algo tremendo, né? Isso, inclusive, está gravado no YouTube, é só procurar, com mensagens poderosas, com estudo bíblico, que são realmente impactantes, que trouxeram aí um grande mover de Deus no meio do povo que ali estava presente, né? Curas, milagres, Deus fazendo coisas extraordinárias. E não perca, meu prezado irmão, você que talvez esteja parado, você que está em dúvida, venha e veja, como foi dito a Felipe, né? Venha e veja, você verá aí o que Deus pode fazer na tua vida. Glória a Deus. É isso aí, a irmã Ana Mendes dizendo: paz do Senhor, pastor Marcos, estamos sempre assistindo. Olha só que bênção, aqui de São Borja. Muito bem, aí nos coloca aqui num compromisso, né, de também fazer o possível para transmitirmos algo, né, uma mensagem que possa realmente falar aos vossos corações. Pois bem, meus irmãos, como nós falamos anteriormente, né, a respeito da palavra de Deus, nós vamos então falar sobre este tema, tá? Nós vamos, deixa eu fazer uns ajustes. Olha bem, tá? Irmã Rosane Borges, a irmã, Deus abençoe a irmã Rosane, né? Aleluia. Que bom estar acompanhando aí também, né? Que Deus abençoe a irmã família toda aí, né? Glória a Jesus. Irmã Rosane é a minha cunhada, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui proceder à leitura da palavra de Deus, certo? A leitura da palavra de Deus que se encontra, então, no livro de Hebreus, capítulo 3, e o versículo 12 até o 14. Nós vamos fazer esta leitura para que, aliás, inclusive tem no versículo 7, algo também, eu vou iniciar do 7, do versículo 7, para tomar um contexto maior para nós falarmos a respeito deste tema. Versículo 7 em diante diz assim, então: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, aí começa a partir do versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Muito bem, observem, meus irmãos, a nossa leitura, ela
é de uma tradução Almeida Revista e Corrigida. O que nos chama a atenção aqui e o que eu quero falar? A dureza de coração. É algo que atrapalha mais, que impede mais a bênção de Deus e é algo pior do que a própria incredulidade. Porque a pessoa que não crê, tá? O incrédulo, ele pode vir a crer. Ele pode, de alguma forma, Deus agir na vida desta pessoa, né? Fazendo algo, proporcionando uma oportunidade para que a pessoa, então, venha a crer. Agora, a dureza de coração é algo que pode prejudicar grandemente, por causa que a pessoa, ela conhece a palavra, ela sabe da necessidade que há de se voltar para Deus, mediante a própria palavra, mediante a própria exortação, a repreensão que vem pela palavra de Deus. Todavia, observe bem que a pessoa não dá o espaço, não dá o lugar para que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida. E o porquê que a pessoa acaba endurecendo o coração, porquê que acaba entrando por esse caminho? Vejamos que o pecado, ele gera este problema. A pessoa, ela vai agindo de uma maneira própria, fazendo as coisas, aquilo que se trata de ordem espiritual, a pessoa quer agir de forma humana, pelos seus próprios pensamentos, fora de uma direção de Deus. E aí gera, é claro, a conformidade, a pessoa se conforma com aquele tipo de vida, com aquele ritmo de vida. E aí, então, a pessoa, quando é chamada a atenção, não concorda, não aceita, a pessoa entende que está sendo perseguida, a pessoa, ela está surda espiritualmente. Observe que isto, então, vai gerar, meus irmãos, algum problema que a pessoa vai ficar endurecida para as coisas de Deus. Vai ficar ali sem receber aquilo e não dá o espaço para que o Espírito de Deus possa agir. Vejamos aqui este ocorrido com o próprio povo no caminho do deserto. Observe aqui, o escritor aos Hebreus diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, ou seja, quando a pessoa está passando pela prova, quando a pessoa está passando por um deserto, por uma situação difícil na sua vida, pode surgir, meus irmãos, aí, várias propostas, vários pensamentos contrários, opostos à vontade de Deus, à direção de Deus, porque nós, ao natural, nós, seres humanos, nós não queremos passar por algumas situações. Há casos
que surge na nossa vida que não programamos, que não, digamos, não esperamos e até, às vezes, fugimos de alguma situação que possa ocorrer no nosso caminho, na nossa vida, porque, na verdade, não desejamos, né, não temos desejo de passar por isso. Mas o fato de nós estarmos no mundo, o fato de nós estarmos nesta vida, é inevitável que surja problemas, surja lutas. Às vezes é na família, é na igreja, é nas finanças. Surgem várias áreas e, às vezes, de uma vez só, surgem problemas, difíceis, né? Tanto numa área quanto na outra, às vezes até na saúde. Meu Jesus, né? Já pensou a pessoa enferma, pessoa lutando com relação à saúde, e nós sabemos, quando a pessoa está com dores, principalmente, ou está numa luta aí travada na área da saúde, as suas emoções ficam à flor da pele, né? As suas emoções logo afloram, né? Logo se vem assim a se externar em razão de que a pessoa está lutando na área da saúde, né? E aí então acontece algo, né? Surge algo no lar, né? Surge um outro problema. A pessoa ela reage de uma forma muitas vezes emocional, né? E aí então nós vemos, amados irmãos, que muitas vezes, devido a estes fatos, devido a estes ocorridos, né? E eu apenas citei um exemplo, mas existe outras situações que podem levar a pessoa a endurecer-se para aquilo que é de Deus. E o porquê? Porque está enfrentando uma batalha espiritual, está enfrentando um problema na sua vida. Observe que o caso deste povo que estava no deserto, eles começaram a murmurar, e isso gerou, então, toda uma problemática naquela caminhada, né? Desencadeou vários outros problemas, porquanto murmuravam, não confiavam, não tinham aquela esperança em Deus, aquela firme confiança, né? Murmuravam, e é claro, quem murmura mostra o quê? Descontentamento, mostra que não está aceitando, não está admitindo, não quer que aquilo aconteça, né? E aí, de alguma maneira, a própria pessoa ela fica então endurecida para certos conselhos. Por quê? Porque ela quer a solução, quer a resposta, quer que aquilo venha a ser resolvido. E aí colocou em sua mente que não existe uma palavra, não existe algo que possa ajudá-la. Ela quer solução. Observe que o povo, quando estava no deserto, eles murmuravam e queriam logo a resposta, queriam algo, né, que viesse a calar eles, que viesse a saciar aquele desejo que eles tinham. Observe, meu prezado irmão, glória a Deus, o Senhor, muitas vezes, o Senhor, os hebreus, sim. Veja bem, irmãos, o povo de Deus, tá? O povo de Deus, eles, muitas vezes, o povo de Deus é provado.
passa por várias situações. Nós, infelizmente, ainda estamos no mundo, né? Infelizmente, ainda teremos de enfrentar várias situações que não querem, né? Várias situações que não têm solução, que não conseguimos de alguma maneira, né, vencer. E aí acontece o quê? Muitas pessoas começam a desanimar, muitos começam a enfraquecer-se espiritualmente. E o enfraquecimento, ele vai o quê? Vai, conforme a pessoa, vai gerar o que na vida da pessoa? Aquela, digamos, a pessoa ela não vai estar naquele mesmo nível espiritual. Ela vai começar a dar ouvidos para aquilo que é do mundo. Daqui um pouco a pessoa para de orar, para de buscar a Deus. Daqui um pouco já trocou o local onde se assentava na igreja, se assentava na frente, né, ou no meio da igreja, começa a sentar-se lá para trás. Daqui um pouco vem aqueles conflitos na mente, em que a pessoa começa, então, naqueles conflitos, pensar: ninguém, né, olha para mim, ninguém me considera, né, não estão me vendo a minha dor. A pessoa começa a entrar num sistema de vítima, começa a se vitimizar, né, vendo que a sua situação realmente está difícil. E aí, meus irmãos, inicia um processo de queda. Se a pessoa não se despertar deste quadro, ela pode acabar caindo, pode acabar saindo fora do plano ideal de Deus e ficar com o coração endurecido. Ela já não consegue dar crédito, que precisa se voltar mais para Deus. Talvez vá dizer: mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito jejum, eu tenho pedido oração na igreja, eu tenho feito a minha parte. E até diz: eu sou fiel dizimista. A pessoa entra num processo em que entende que Deus tem que fazer e que a igreja tem que ver que a situação dela é uma situação que precisa de ajuda, mas a pessoa mesmo, ela não procura a liderança, não procura buscar no líder, em alguém espiritual, um conselho, uma direção para a sua vida, uma ajuda, porque está enfrentando uma dificuldade. E o que é pior ainda, pode acontecer de ir a outros que têm o mesmo tipo de pensamento, está ali com seus pensamentos também em conflito, e vá se juntar a estas outras pessoas para falar o que não deve. Para então entrar num processo ali de murmuração, um processo de dureza de coração, e o que é perigoso para a vida da pessoa. Observe que isto vai gerar um ciclo vicioso, né, onde a pessoa pode, então, se afastar de Deus. E aqui e acontece muita coisa por aí, meus irmãos.
acontece muita coisa que vai gerando, né, uma decadência espiritual, né, coisas que eu vou me limitar aqui, inclusive, a falar, por quanto há situações que logo quem é o culpado é o pastor. É o pastor o culpado, é o líder que é o culpado, ou a igreja, né, que não tem amor. E surge tudo isto por causa de um processo de provação que a pessoa está passando, e aí vai enfraquecendo, dá lugar ao pecado, e muitas vezes não é pecado grosseiro, é alguma coisa que está lá entranhado e que vai gerando, então, toda esta situação negativa na vida da pessoa. E aí necessita de se despertar. Veja o que acontece. A palavra de Deus aqui que nós lemos, ela nos traz aqui algo a respeito disso, né? Vamos ver. Não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, né, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei, aqui tudo o Senhor falando, usando, né, isso lá aqui na Bíblia Sagrada, né, quando Deus fala desta maneira, né, no Antigo Testamento, com relação ao povo que ele tirou lá da escravidão, né, e para ir do caminho à terra prometida, mas houve toda aquela murmuração, todo aquele queixume. E observe bem, segue aqui dizendo: por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O grande problema que aqui então a palavra de Deus nos adverte, nos fala a respeito da pessoa errar ao não conhecer a vontade de Deus, o que Deus está querendo fazer, trabalhar na vida de cada um. Nós vemos que nós viemos de um mundo onde nossa vida estava de perna para o ar. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Vivíamos de acordo com nossa própria vontade. Fazíamos o que bem queríamos. Aí, então, o Senhor se revelou a nós e nos tirou das potestades, do domínio das trevas, e nos trouxe para a sua luz. Assim, estava também o povo hebreu lá na escravidão do Egito, né? Estavam sendo escravos. Deus libertou. Observe que há uma comparação com o povo hebreu quando nós também aceitamos a fé em Cristo. Observe que o Senhor, então, nos tirando deste quadro ao qual nós vivíamos antes afastado de Deus, nos trouxe para a sua luz, para que nós venhamos agora viver em novidade de vida, não mais naquela velha vida, porque o processo do novo nascimento, ao qual realmente a pessoa passa a viver em novidade de vida, né? Deixou aquela velha maneira de viver, né? Conforme andava segundo as suas próprias concupiscências, fazendo a vontade da carne e sendo atraído e abraçando as propostas do mundo. Agora
passando pelo processo do novo nascimento, e é importante destacar isso aqui, né, que a pessoa recebe uma ação do Espírito de Deus. É um milagre que Deus realiza na vida da pessoa, que a pessoa, então, ela morre para o mundo, a sua velha natureza é mortificada, né, para viver em novidade de vida. É uma ação do Espírito de Deus que transforma a vida da pessoa mediante a própria palavra. E aí, então, passando pelo processo do novo nascimento, esta pessoa agora passa a focar o quê? A vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Se ainda quer andar da maneira como andava antes, significa que não passou pelo processo do novo nascimento. O nosso foco agora é o reino de Deus. O nosso foco é agradar a Deus, é fazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Vejamos, então, quando nós deixamos esta vida de lado, a vida errada, ao qual nós vivíamos, agora Deus passa a nos preparar para o plano que Ele tem para a nossa vida. É interessante nós entender que Deus, para cada um de nós, Deus projeta algo que nós precisamos nos sujeitar a isto. Vemos que lá no capítulo 4, inclusive, do livro de Efésios, diz a palavra de Deus que o Senhor deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, doutores, e nós vamos ver nesta passagem bíblica que é para o aperfeiçoamento da igreja, do povo de Deus. De maneira que nós precisamos agora entender o caminho do Senhor. É o que Deus estava falando aqui com relação à vontade dele, né? Para que o povo conheça o caminho, conheça a vontade de Deus. Se nós tão somente ficarmos detidos na nossa vontade, naquilo que nós queremos, e não nos interessar para aquilo que Deus tem para nós, nós estaremos retrocedendo na fé e poderemos nos decepcionar, porquanto nem tudo que nós queremos, desejamos, nós alcançaremos. Porque há situações que não condiz com o plano, com a vontade de Deus. E aí, então, precisamos buscar a Deus, conforme diz em Romanos, capítulo 12, quando fala, Paulo escrevendo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, né? Mas nesta busca, neste interesse de buscar a Deus, Paulo estava querendo dizer assim, né? Se oferecendo, cultuando a Deus, é para que venhamos a experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos, acima de tudo, buscar o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem é o melhor. Jesus, inclusive, chega a dizer: não vos inquieteis por coisa alguma, né? Mas em tudo seja colocado diante de Deus, né? Não andeis ansiosos, aleluia, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 6:33 fala assim. Então, precisamos permitir que o Espírito de Deus venha trabalhar, fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Veja, e aí então diz
no versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, a desobediência, pode trazer aí esta dureza e nós estarmos enganados com algumas coisas, né? Estamos praticando e aí o engano do pecado vai endurecendo e a pessoa não admite mais ser chamada atenção, não admite ser repreendida, porque quer fazer do jeito que entende que é o mais agradável, né? A pessoa não consegue mais ouvir ou entender o que Deus tem para a sua vida. Vamos orar neste momento. Nossa saudação à irmã Lília, né? Ela está dizendo, Pai do Senhor Jesus, pastor Marcos, irmãos videologados, Deus abençoe com bênçãos espirituais, né, em Cristo Jesus. Deus abençoe a irmã Lília também aí conosco. Aleluia. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu quero orar neste momento, em nome de Jesus, as horas estão se indo, né? Senhor Deus, a ti rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Pedimos, ó Deus, a tua direção para a nossa vida nesta caminhada. Senhor, que possamos estar firmes naquilo ao qual o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que haja, Senhor, os imprevistos, os obstáculos, Senhor, mas dai força a cada um dos nossos irmãos. Ó Deus, para que não venham a decair daquilo ao qual o Senhor, ó Deus, tem chamado a cada um. Fortalece, ó Deus, o fraco, levanta o que está caído. Dai, Senhor, vitória, meu Deus, ao teu povo. Em nome de Jesus, que todo mal vá embora. Enfermidades, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, dá vitória a teus filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Agradeço a sua participação. Obrigado por você estar conosco aí, videologado na companhia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Porque igreja